Bom dia, boa tarde. Oi, Lucas. Ju já tá online. Opa, vamos começar. Débora linda, tudo bom? Vamos lá começar, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde. Hoje, tema muito interessante. Tá sem som? Não? Oi, Oi, Ju. tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô, e você? Tá, tô ouvindo e vendo direitinho. O pessoal que tá Ah, que bom. online, estão me vendo, estão vendo o Ju, estão ouvindo a gente. Digam aí. Bom, acho que tá, né? Ninguém Acho tá que falando sim, né? nada. É. Bom, qualquer coisa avisam, né? Tudo certo, a Leilani colocou. Pronto, Leilane, obrigada. Leudinha, Andréa, opa. Gente, por favor, alguém coloca aí o tema da live, por favor, para eu fixar. Tema, dois pontos. Depressão, dois pontos. O que você não está vendo, tá? Esse é o tema de hoje. Alguém digitar aí para eu fixar e vou começando com o Ju aqui. Então, boa tarde, Ju. Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Boa tarde, galera de Ju. Boa tarde, minha galera. Boa tarde a todos. Pronto, Sara. Colocou. Deixa eu fixar. Ai, meu Deus. Peraí. Você tá melhor que eu sou muito enrolada, ó, com essas coisas. Olha, duas pessoas já colocaram. O povo aqui tá Eu vou treinado. contratar para as próximas. Fazer um treinamento. Pronto, minha gente. Minha gente, para quem está chegando aqui, tá? Pela primeira vez, sou Rosane Albuquerque, sou psicóloga clínica aqui na Paraíba, trabalho em João Pessoa, tá? E essa série que Ju está participando, né? Ju Sentossé, gente, que nome lindo, né? Ela já é uma pessoa assim com um sobrenome de respeito, né? Então, convidei Ju para participar da série que eu estou trabalhando no momento, que é sobre saúde mental e cotidiano. Para quem já está acompanhando, viu que teve uma live sobre procrastinação e maturidade com o Lucas Leandro. Teve uma live sobre ansiedade e instalação na realidade com Saulo Barbosa. E hoje, né, outro tema que aparece bastante, não nos consultórios apenas, mas também aqui no Instagram, que é a depressão. Convidei Ju, porque já conheço o trabalho dela. Vou falar já já como é que eu conheci Ju. E ela trabalhou bastante com depressão, foi muito bom. Ela fez live, fez post, né? Então, quem tiver mais interesse, vai lá. Eu vou até compartilhar depois o post que ela fez sobre como pessoas, né, que convivem com pessoas com depressão, ajudá-las, auxiliá-las. Então, assim, Ju já tem uma experiência, né? Já vem trabalhando com esse tema. Eu disse, a pessoa certa para trabalhar aqui sobre depressão. E aí, nas minhas conversas com Ju, a gente estava vendo, né, percebendo que a depressão não é apenas o que a gente vê. Essa tristeza, esse vazio, essa vontade de não viver, tá? É algo além. E é isso que a gente hoje quer dar importância. A gente não vai aqui dar uma aula do que é depressão, né? A gente não vai abrir o DSM e desvendar a depressão para vocês, porque a gente quer que vocês enxerguem talvez aquilo que não estão conseguindo ainda enxergar sobre o processo depressivo. Então, estou muito feliz que Ju aceitou, gente, porque Juliana, assim, é Juliana, né? Ah, meu Deus, rasgação de seda. Estou muito feliz porque é uma pessoa assim, que eu conheci esse ano e que eu vejo que é uma profissional de respeito, que sabe o que está fazendo, que faz a diferença aqui no Instagram. Tenho a oportunidade de estar com o Ju no grupo do Dr. Pacheco, né? A gente fez o curso de Daniel Aurix de logoterapia juntas. Aí a gente está repetindo o curso, né? Porque nós somos Nós somos dessas. dessas. A gente gosta e repete, né? A gente se apega, né, Ju? É. E a gente está no mesmo grupo de supervisão clínica com o Dr. Pacheco.
Então, assim, as pessoas, eu venho falando para vocês, as pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho, né, elas se encontram de uma forma ou de outra. E aí, estou muito feliz. Eu já disse para a Ju que eu namorava com ela para uma live e acontecendo, né? Estou Com esperando você e certeza. Camila virem visitar a gente na Paraíba, Pois viu, é, Ju? temos que ir, temos que ir. Esse encontro vai sair presencial. Eu vou deixar você à vontade para se Tá, apresentar e já começar, e aí eu vou costurando sua fala com tá alguma coisa ótimo, que eu preparei aqui também. tá ótimo. Então, pessoal, primeiro, obrigada aí a todos que estão presentes. Eu queria dizer, eu vi já que tem algumas pessoas aqui que me mandaram perguntas lá quando eu abri a caixinha, e eu li tudo lá, né? Não consegui ter tempo de responder, porque eu não parei ainda de trabalhar. Mas, assim, anotei até para poder, talvez, trazer um pouco alguma coisa aqui. E o que eu pensei quando a Rose me convidou, né, para falar desse tema, a depressão é um tema muito caro para mim, assim. Então, eu pensei, o que a gente podia trazer, né? A gente quer chegar a algum lugar, né? A minha ideia é assim, é falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a depressão, né? E eu quero poder, assim, trazer coisas práticas que as pessoas podem fazer, de fato, que estão passando por uma depressão, para que possam sair dela, né? Ou então, enfim, pessoas que tenham parentes e que possam tentar olhar para isso de alguma maneira diferente, né? Então, assim, a depressão, ela é uma doença multifatorial. Então, como justamente por isso, as pessoas às vezes falam, mas hoje tem uma discussão, assim, discussão, né? Todo mundo está falando muito da parte também das vitaminas e tudo mais, que é um viés que a gente tem que olhar, certamente. Mas eu sempre digo assim, a depressão é algo tão complexo que a gente tem que atacar de modo complexo também. Ou seja, a gente tem que atacar para todos os lados. Porque eu entendo assim, uma pessoa que chega com depressão e ela diz, está tudo muito ruim, eu quero melhorar, então eu falo, faremos tudo para você melhorar, né? Agora, já preciso dizer desde já que para a gente poder melhorar, sair de um processo depressivo, a gente vai precisar se movimentar. A gente precisa, quer dizer, tudo na vida, os meus pacientes sabem, tem alguns deles aqui. Todos eles sabem que eu sempre vou dizer, a gente aqui está junto, mas os movimentos eles precisam de um esforço. E na vida a gente não chega a lugar nenhum se a gente não se mexe, né? Então, assim, a gente não sai de uma depressão se a gente fica só no comportamento passivo. Até porque, já adiantando, né, muitas pessoas que desenvolvem a depressão, que acabam ficando com depressão, desenvolveram um comportamento, uma atitude passiva, digamos assim, diante da vida. Então, são pessoas que apenas recebem. Elas não fazem, elas não agem. Elas precisam desenvolver um pouco da sua agressividade. Agressividade não no sentido que a gente já dá uma conotação ruim, negativa, né? Mas todos nós precisamos de um pouco de agressividade para viver. Acordar de manhã e levantar da cama é um ato de agressividade, podemos colocar dessa forma. A agressividade é ação, é um movimento, né? Então, assim, a pessoa deprimida, ela está totalmente passiva, né, na maior parte das vezes. Ela está muito voltada para dentro. E a gente vai ver aqui também que o movimento não é esse, o movimento é o oposto, é um movimento para fora, um movimento de sair de si. É uma das vertentes aí que a gente vai poder caminhar em direção à melhora. Então, assim, eu anotei aqui até algumas coisas e eu vou tentar, porque você tem ideia, eu anotei umas 4 páginas, assim, então eu não sei nem se vai dar tempo, porque é muita coisa. Mas então eu Gente, vou só, assim, de vez em caderno. quando eu vou olhando, assim, só para não me perder muito, para a gente conseguir, porque é assim, tudo aqui que eu coloquei eu considero muito importante. Então, o que a gente puder trazer aqui vai ser ótimo. O que faltar a gente traz em outro momento, tá tudo certo. Só para dizer que o caderno de Ju é o caderno dos sonhos. Até hoje eu estou esperando todas as anotações de Ju da vida, né? Porque, É gente, ela verdade. não, ela anota tudo. Ela é Não, quase. o pior é que eu tô em débito, cara. Eu tô em débito com a turma toda. A turma 1 deve estar ali só, tipo, não entregou, não entregou. Pois é, pessoal, eu vou entregar. Tenha um Ju, eu pouquinho acho de que se você paciência. vender suas anotações, o pessoal compra. Eu Vou compro. ganhar um dinheiro, né? Tá certo. O Vou fazer um dinheiro da extra. viagem para João Pessoa, Pois viu? é, ó, boa, boa. Mas enfim. Então, assim,
você falou um pouquinho, né, algumas características da depressão que tem essa tristeza profunda, muitas vezes, que não tem uma motivação aparente, né, não é um luto, por exemplo, né? Tem uma sensação de vazio, tem uma sensação de falta de sentido da vida, perda de sentido da vida. Muitas vezes aparece a irritabilidade muito forte, quer dizer, é um transtorno do humor, né? Então, assim... Inclusive, Ju, a depressão ela pode ser uma consequência do vazio existencial, né? Total, total. E a gente vai chegar exatamente lá, né? A ideia é que a gente chegue chegar lá, eu complemento. Tá bom, vamos chegar lá, estamos caminhando para lá. Mas assim, eu queria já trazer uma pergunta, e eu peço que todos estejam muito atentos, que é o seguinte: a gente, muitas vezes, né, ou o paciente, ou a pessoa aqui no Instagram, não importa. Eu converso com muitas pessoas que me procuram, às vezes pelo inbox ou nas caixinhas, e eu, o máximo que eu puder estar disponível, eu tento conversar com muita gente que está muitas vezes deprimido, enfim, numa situação de perda de esperança bastante grande. E a gente tenta dar elementos, né? Eu tento dar elementos para que a pessoa consiga, né, reavivar essa esperança. Mas assim, muitas vezes, não só na vida ou no consultório, às vezes eu me deparo com algumas pessoas que elas não conseguem melhorar. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante para a gente seguir, né? Que eu pergunto para as pessoas em algum momento. O que você perde quando você se cura da depressão? E aí você pode falar, nossa, a Juliana deve ter tomado alguma coisa hoje de manhã, né? Surtou. Como assim? Lógico, eu não perco nada, eu só vou ganhar, porque eu quero melhorar, porque isso, porque aquilo. Mas, se a gente respirar com calma, né? E a gente fizer uma pequena pausa e uma introspecção, a gente tem que ser muito sincero nessa resposta. Porque o que acontece? A depressão, por mais terrível que seja, ela tem como você curar, melhorar. Tá? Às vezes tem pacientes que vão até fazer terapia para sempre ou tomar medicação, mas assim, você tem como viver como uma pessoa normal que vive. Quando a gente se cura da depressão, o que acontece? A gente passa a ter que lidar com os problemas normais de uma pessoa normal, da vida, de uma pessoa saudável, né? Por quê? Porque a vida ela não é uma ausência de problemas. Quer dizer, todo dia é uma batalha. Então, assim, quando a pessoa se cura da depressão, não é que tipo, agora a minha vida é, mamão com açúcar. Não, agora eu vou ser uma pessoa normal e vou ter que lidar com os problemas normais da vida. Então, muitas pessoas não se dão conta de que elas estão ali e aí elas entram naquela reclamação eterna. Minha vida é horrível. E elas estão em si mesmadas, estão acamadas e tudo aquilo, tá? Que a gente sabe que acontece com uma pessoa em depressão, enfim, seja leve, moderada ou grave, né? O que acontece é que a pessoa ela tem que se fazer essa pergunta, porque ou ela quer continuar sendo vista como a doentinha ou o doentinho, a coitadinha, tá? Então, assim, eu falo isso porque assim, eu acho que não tem nem como a gente seguir sem a gente parar e se fazer essa pergunta verdadeiramente. Isso é um exercício interno de cada um. Numa terapia isso pode ser desenvolvido, né? Mas eu acho que é importante a gente encarar a coisa muito de frente, né? Então, assim, muita gente... Quando eu estava fazendo meu resumo, eu escrevi algo parecido, né? Eu fiquei pensando, nossa, ninguém quer estar no lugar de uma pessoa deprimida, né? E até a pessoa que está com depressão, ela diz, né? Que só sabe quem vive. Aí eu fiquei pensando, ninguém quer estar nesse lugar, a não ser que tenha um ganho, né? Que é a postura de vítima diante da vida. A gente fala isso de diversas formas, não necessariamente associado à depressão, mas isso também está muito presente na depressão, né? A questão é essa. Sim. Eu até escrevi aqui que muitas vezes a gente prefere um mal que a gente conhece do que arriscar um bem desconhecido. Sim. E até que ponto essa postura de imobilidade, né? É disso que a gente está falando. Não necessariamente é da doença, é de uma postura diante. Sim. Que tem a ver com muita coisa que a gente vem falando aqui, né? Sim, de querer ser servido, mas quando é para servir não querer, né? De sempre saiam de si por nós, mas a gente não querer sair de si pelo outro. E aí a gente vai criando modos de funcionamento na vida que são adoecedores. Não necessariamente é a doença. É como a gente está escrevendo nossa vida, como a gente está vivendo essa vida.
com certeza. E aí, assim, a gente tem que ter esse olhar, porque a gente vai ter que, na verdade, assim, não existe um milagre. Meus pacientes também sabem, eu sempre falo, eu não tô, aí, no campo dos milagres eu ainda não estou fazendo esse trabalho, tá? Então, isso aí é apenas outros setores. Mas aqui a gente consegue fazer alguma coisa. Setores Então, superiores. setores superiores, Aqui. por favor, a parte dos milagres. Mas aqui a gente ainda está um pouco num outro campo. Mas a gente consegue caminhar, né? Mas enfim, então assim, a gente vai ter que fazer um esforço para sair disso. A gente vai ter que treinar muitas vezes, entre aspas. Eu sempre digo, tudo é um certo treino, uma certa prática. Então, assim, antes de eu entrar um pouco em algumas coisas da parte comportamental que podem ajudar, e eu acho que são coisas que efetivamente, mesmo, a gente não vai entrar em cada uma delas, mas eu acho que dá um norte para quem está passando por um momento desse. Eu queria só contemplar algumas perguntas que eu recebi lá aqui, que perguntaram, por exemplo, a Leilane perguntou, sobre se o temperamento melancólico, por exemplo, tem mais tendência à depressão. O que eu diria é o seguinte, certas atitudes diante da vida podem fazer com que a gente tenha uma tendência maior. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente perfeccionista, que é uma característica bem aí do temperamento melancólico, ela certamente é uma pessoa que não está acostumada a falhar na vida. Então, assim, até uma das coisas que a gente orienta para uma pessoa que tem depressão ou que tem uma tendência à depressão é assim, falhar propositalmente. Sabe assim, crie situações em que você vai falhar de propósito. Crie situações em que você vai passar um ridículo de propósito. Né? Assim, que você vai, como é que eu posso dizer, poder rir de si mesmo, trazer leveza para a vida. Né? Essas coisas ajudam. E aí, entrando um pouquinho na parte assim, comportamental, que eu diria que é o seguinte, muitas vezes o deprimido, ele sente assim, que parece que a coisa não tá, é uma doença assim, multifatorial, como eu falei, tão complexa, que parece que não tem nada nas suas mãos. Só que o que eu digo assim, não tem algo que você pode fazer, né? Então, assim, vai ter a parte, que eu nem estou entrando aqui, da parte de neurotransmissão, medicamentosa, suplementação, que isso um psiquiatra vai poder falar muito bem, ainda que a gente entenda um pouco, mas é uma parte fundamental. Eu não estou dizendo que ela é menos importante, não. Eu estou dizendo que ela entra junto. Mas aqui eu não vou contemplar isso. Então, assim, parte comportamental. Eu vou apenas citar. Depois aí as pessoas podem procurar. Eu posso fazer alguns posts falando um pouco mais de cada coisa. Mas, assim, atenção ao que você deve cuidar. E aí já está o próprio tratamento. Uma parte do tratamento é uma rotina. Por quê? Todo deprimido se beneficia de uma vida de rotina. Né? Então, assim, a gente tem que criar uma boa rotina, com comportamentos que vão ajudá-lo a sair desse estado. Né? Então, atenção à hora de ouro e hora de prata. Hora de ouro logo pela manhã quando você acorda. Então, aí eu poderia ficar uma hora aqui falando só disso. Né? Como você pode acordar, que tipo de comportamentos você vai ter, que tipo de ações você vai ter, enfim. Depois, a hora de prata, que é a hora que você vai também se preparar a tua higiene do sono, porque o sono é um momento muito importante. Uma pessoa que não dorme, ela não se cura de uma depressão, né? Então, o que? Alimentação. Tem alimentos que você não deve comer, tem alimentos que você deve priorizar. Inclusive, só uma coisinha que, eu não sei aí para vocês, mas teve a época que teve em moda a biomassa de banana verde. E uma coisa que ajuda muito, assim, e aí vão ter receitas no YouTube, é fazer tipo uma mousse de biomassa de banana verde com cacau. Então, assim, por quê? Isso aí ajuda a produção de serotonina. Então, a gente sabe que também que aí está na parte dos neurotransmissores. Enfim, eu não vou entrar nisso aqui, mas eu estou dizendo assim, coisas que você deve ter muita atenção, porque isso está nas suas mãos, tá? Então, hidratação, que é uma coisa que a gente não lembra, a pessoa precisa se hidratar com água. Suplementação. Aí tem a questão do jejum, que depende do paciente. Tem paciente que se beneficia muito e tem paciente que sente um mau humor muito grande e aí não é bom para esse paciente. Então, é uma coisa individual. Atividade física, e aí eu preciso aqui realmente parar um minuto para dizer. A atividade física é uma das coisas que vai causar mais efeito para você sair da depressão. A pessoa pode falar, nossa, mas é a psicóloga que está falando isso. Eu falei, é psicóloga, porque eu olho o paciente de uma forma integrada. Né? Então, assim, aí o deprimido, em geral, ele tá, dependendo do grau da sua depressão, né, ele tá acamado e tal. Mas mesmo esse que está acamado, tá, eu diria assim, 99% das pessoas que têm depressão conseguem fazer atividade física, nem que seja na cama, nem que seja levantar os braços, nem que seja fazer aquela bicicleta no mesmo lugar. Qualquer coisa para uma pessoa que está numa inércia total já vai ajudá-la. Tá? Então, assim,
também não vou entrar em como que isso funciona, mas assim, certamente acreditem que é por aí, isso vai fazer muita diferença. Aí uma coisa que eu já falei, acessar a agressividade, né? Porque a pessoa está muito passiva diante da vida. Então, assim, alguns tipos de esporte também ajudam nisso, alguns exercícios, enfim. Evitar redes sociais e computador, não só pela coisa da comparação, né? A pessoa já está numa pior. E aí ela olha as pessoas no melhor das suas vidas, né? Então isso acaba sendo um pouquinho ruim, um pouquinho, enfim, deixa ela pior, mas também pelo próprio uso da tela, que é mais uma vez uma atitude passiva diante da vida, ela não está fazendo nada. Então, quanto menos ela tiver esse tipo de comportamentos, né, isso vai ajudá-la a sair da depressão. Aí, assim, coisas que também ajudam são animais de estimação, principalmente cachorro, se a pessoa tiver condições, porque a gente tem que pensar que é um bichinho, não é uma caneta. Então, assim, se a pessoa mora sozinha, eu não recomendo, porque o bicho precisa de passeio, o bicho precisa de cuidados, né? Então, mas enfim, se for possível, dentro da realidade daquela pessoa, é muito bom, porque aí você já consegue uma série de coisas com aquele animalzinho. Trabalhos manuais ligados à terra, tipo horta, jardinagem, isso é uma coisa que eu não sei explicar, tá? Mas tem muitos estudos já que dizem, e na minha experiência de consultório, funciona bastante, assim, especialmente esses ligados à terra. Enfim. E uma outra coisa que é um ponto importante para o deprimido é que ele está muito isolado. Então, muitas vezes ele tem essa dificuldade socialmente, né? Ele não quer ver pessoas e tal. Eu começo assim, com pequenas coisas. Fala com o porteiro, dá um bom dia. Fala, você saiu, fala com o garçom, né? Assim, são pequenos detalhes, mas que vão fazendo diferença no todo. Então, só aí, se a gente olhar quantas pequenas coisas... Aí você fala, mas não é isso que vai resolver. É também, assim como é a medicação, assim como é a suplementação, assim como é a parte transcendental, que é o que a gente quer entrar. Né? Então, assim, antes da gente entrar nisso, o que ajuda na hora da crise? Tá? Então, ajuda, por exemplo, isso que a gente vai poder entrar um pouquinho, que é a gente perdeu a noção do que é a beleza no mundo. Né? A gente vive num mundo em que a beleza ela não importa. E a gente sabe muito bem, a gente aqui toda hora está batendo nessa tecla do quanto a beleza é necessária, né? Por quê? Porque isso é um alimento para a nossa alma. A gente não consegue viver... imagina que você se alimenta só de pedra. Não tem, você morre. Você tem que se alimentar de bons alimentos. A alma também precisa disso. Então, assim, uma boa música. Né? Outro dia uma pessoa me escreveu dizendo assim, praticamente que ela ia se matar. Eu mandei uma música para ela e eu dei uma atenção a ela. Tipo, eu escutei, eu escrevi para ela, eu me dispus a conversar. Pronto. Sabe, assim, um primeiro passo. Às vezes a gente acha que, não posso fazer nada. Pode sim. Né? Escutar uma pessoa nem sempre é fácil. A gente que é psicólogo, tá mais, né, é o nosso dever, a nossa função. Né? Mas, assim, às vezes a gente passa pela vida sem se dar conta, né? A gente não olha mais no olho um do outro. Né? Tudo tão corrido. Então, são pequenas coisas que vão ajudando. Inclusive, os pacientes depressivos, eles têm bastante essa queixa, né? De serem muito julgados e pouco acolhidos, né? Por as pessoas não saberem. Depressão assusta. As pessoas não sabem lidar, né? As pessoas só olham para o óbvio, entre aspas, né? E aí, esse paciente realmente, né? A gente diz que é frescura, né? E isso que você fala da beleza é muito importante, né? Eu já vinha batendo nessa tecla de que quando a beleza sai do nosso horizonte, a esperança sai imediatamente, né? Porque a beleza, ela nos dá, né, alimenta na nossa alma a ideia de que as coisas, elas são cíclicas, né? Que as coisas passam e que, para além do que a gente está vendo, tem um mundo. Então, muitas vezes, você levar um depressivo para passear, né? Uma pessoa com depressão, para passear, para olhar o mar, e não precisa falar nada, leva ela, fica lá com ela, né? Seja a gente tem batido tanto nessas coisas que a gente olha assim, a lista que você colocou são coisas pequenas, coisas que todos nós podemos fazer com qualquer pessoa, não só com pessoas em depressão. Mas isso, né, ofertar essa presença, mostrar para a pessoa que você está ali com ela, independente de como ela está. Não importa se é dia bom, dia ruim, mas você está com ela. Né? Olha o que você... Né? Um bom dia, né? Escutar uma pessoa, dar um pouco de atenção a ela. Você nem pergunta,
perguntar o que ela tem, como ela está sentindo, você precisa apenas estar com ela, Sim, verdadeiramente, né? sim. E aí, já, né, às vezes as pessoas ficam assim, parecem uma coisa do outro mundo, porque a gente está tão acostumado a relações mecânicas, Uhum, automáticas, e parece que assim, essa pessoa, ela é do outro mundo, né? uhum, Mas não, isso é ser humano, isso é o básico do homem. Não é sim. nada de obrigação, não é nada além da nossa obrigação de ser Uhum. gente. Com certeza. Agora é interessante porque você falou assim, ainda existe, também me escreveram lá, ainda existe. Algumas pessoas colocaram na caixinha, porque tem tanto preconceito ainda e tal. Fato, ainda existe muito preconceito. A depressão, ela é uma doença que ela, pelo menos até hoje, ela não aparece no exame de imagem, ela não aparece no exame de sangue, ela, entende assim? Ela é, né? Assim, por quê? Justamente porque ela é múltipla. Ela não é uma coisa só. Ela não é uma doença só do corpo, ou só disso. Ela é uma composição de coisas. Então, assim, existe um preconceito. E aí, o que você está falando, imagina, eu concordo totalmente, que é isso que eu estou falando. Quer dizer, nós devemos ser este para o outro. Essa presença, é esse que pega pela mão, é esse que escuta, esse que olha no olho, esse também que respeita, porque tem muitos pacientes deprimidos que preferem, não sabem muito bem, né, como lidar e às vezes preferem ficar sozinhos naquele momento, né? E tudo bem, você às vezes está só ali do lado, não precisa ficar perguntando, enchendo o saco da pessoa, né? Tipo, não, mas o que eu posso fazer? Tal. E às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? Como lidar. Agora, o que eu digo para o paciente deprimido, para a pessoa deprimida, é não espere nada disso. Porque, ainda que eu entenda que a gente, enquanto, não só imagina, enquanto psicólogo, mas enquanto ser humano, tem essa obrigação, né, de olhar, eu não sei se é obrigação, mas eu entendo que é um dever da minha vida, né, olhar para as pessoas dessa forma, como seres humanos, né. Agora, o paciente deprimido, ele não, eu acho assim, é aquela coisa que o Ítalo fala, mas Confúcio já dizia, né, ninguém te deve nada. Então, assim, não espere que a sua melhora vai depender do outro. Porque se você está colocando como condição, então você não quer melhorar. Ponto. Eu sei que às vezes pode parecer muito duro. Meus pacientes já estão bem vacinados, já estão acostumados comigo, porque assim, isso é um movimento muito amoroso, na verdade. Quer dizer, eu não posso querer prometer uma coisa para alguém que pode não acontecer. Então, assim, existe o melhor dos mundos, que é quando a gente tem uma família, um marido, uma esposa, enfim, né, uma situação, um chefe que as pessoas compreendem. E tem as situações que são a maioria que não. Então, assim, eu não posso colocar a minha melhora como condição de que, não, porque se o mundo estiver ao meu favor, então eu vou melhorar. Se não, não. Eu não tenho forças para isso. Não, não. Você vai ter que encontrar o seu caminho. E por isso a gente está falando, eu sempre coloco, né? O que são esses passos que você, que está nas suas mãos de fazer. E também, quando a gente fala da beleza, e aí o que eu quero trazer, que você está colocando? Que as coisas que estão nesse mundo, né, mundo material aqui, acessível a nós, elas se decompõem. A matéria sempre se decompõe, né? Então, realmente, uma pessoa que vive apenas acessando este mundo material, a chance de ela deprimir em algum momento da vida é muito maior. Por quê? Porque ela está, enfim, é muito limitado. As coisas se decompõem, as coisas morrem, as coisas passam. Agora, por que a gente fala desse movimento do belo, por exemplo? A gente está falando de alimentos para a alma. Porque existe algo que transcende tudo isso. Algo que está no mundo imaterial, no mundo transcendente, né? Então, assim, se, digamos, o Ítalo deu nesse último curso que eu estava, ele deu esse exemplo aí em algum momento lá falando de alguma coisa, e eu falei, cara, isso é ótimo. É bobo, sim, mas é ótimo. Digamos que eu saia daqui hoje, né, da live e tal, e aí eu aconteça algum problema comigo, eu perco as duas pernas. Aí você fala, nossa, que horror, meu Deus, triste. Enfim, se eu acesso apenas o campo material da vida, para mim pode ser a morte isso. Imagina, eu perdi duas pernas, a minha vida acabou. Imagina, como que eu vou poder fazer as minhas coisas? Tá? Acabou. Agora, se eu acesso o campo imaterial, o transcendente, isso assim, é triste e tal, é um detalhe na minha vida. Eu vou poder me readaptar. Por quê? Porque tem algo que é muito maior. Né? O que a gente deve buscar nessa vida aqui não são as coisas que estão aqui nesse mundo, mas as coisas do alto, né? As coisas que estão para além. Então, assim, e aí eu tenho duas coisas que eu quero falar. Uma que é esse movimento da contemplação da natureza,
que eu tô todo tempo aí falando, já fiz até live sobre isso, por que que ele, por mais que a gente tenha acesso a uma boa música, a arte, até a questão da ordem, né? A organização mesmo. Eu sempre falo, um paciente deprimido, assim, tem que estar com o seu quarto arrumado, tem que estar com a casa mais ou menos organizada, porque senão, assim, é muito mais difícil, né? Aquilo vai só piorando. Isso também tem a ver com a beleza, né? Agora, a parte estética, quer dizer, você, de repente, uma mulher, se maquiar, fazer um corte de cabelo, fazer a unha, um homem fazer a barba, enfim, são coisas que vão, tudo tá ajudando e tudo tem a ver com essa beleza. Agora, quando a gente contempla a natureza, tudo isso que a gente está falando tem a ver com coisas criadas pelo homem, por mais belas que sejam, né? Agora, a natureza, quando a gente olha para fora, né, olha para o que é da natureza, para um pôr do sol, para um nascer do sol, para o mar, como você estava falando, isso, assim, independente de qualquer tipo de crença ou religião, isso certamente eu tenho que admitir. Isto não foi criado por mim, nem por nenhum outro homem. Então, foi criado pelo Criador, por Deus, por uma energia. Não importa para mim nesse momento. Diante de um paciente deprimido, importa que ele precisa declarar que ele não criou a árvore. A árvore está lá, posta, né? O mar, as ondas vão e vêm. Então, assim, isso eu diria assim, uma das coisas mais poderosas que a gente pode oferecer para qualquer pessoa. Mas, para um paciente deprimido, tem muito esse poder, porque está ligado a isso, que é um alimento para a alma dele. Né? Ele está saindo do campo material e está passando a colocar valor, colocar importância no que de fato importa. Que não são essas coisas aqui. Né? Então, é o exemplo de perder as 2 pernas. Sim, né? Mas assim, e aí? Né? E é só isso a minha vida? 2 pernas? Né? Espero que não. Espero que seja muito mais. Né? E aí, assim, para além disso, que eu estava falando assim, até não me importa a questão da religião, né? Da crença da pessoa, mas também tem uma outra coisinha que eu queria dizer. Ai, tô com o ar ligado aqui, porque no Rio tá assim, 50 graus, não tá dando. Só que o meu nariz está escorrendo. Tá uns Ai. quase 40. Mas enfim. Então, o que acontece? Uma coisa que também eu poderia dizer que não vou colocar a questão de cientificamente comprovado, mas até poderia dizer assim, né? Tipo, brincando, porque assim, é uma coisa que funciona, independente de religião, que se a gente olha para a religião, o que acontece? São conhecimentos milenares, são práticas que estão ali há quanto tempo? Eu nasci ontem, né? Nós estamos aqui há pouco tempo. Então, assim, por mais que você não acredite ou não tenha aquela religião, se você começa a praticar certas coisas da religião, isso também vai te ajudar na depressão. Então, assim, pode parecer até estranho, e eu quero deixar bem claro que não é uma tentativa de converter ninguém a nada, tá? Porque eu pessoalmente posso achar o que for, mas, assim, é uma coisa que terapeuticamente funciona. E tem sua razão de ser, porque, imagina, são coisas que estão há milênios aí. Né? Por que eu vou ignorar tudo isso? Quer dizer, a gente se afastou de uma maneira tal, né? A gente chega aqui hoje como se a gente tivesse... O mundo começou anteontem, sabe? Assim, não é assim. Por isso a gente está tão perdido. Né? A gente anda muito desorientado, né, ultimamente. E por isso a gente tem tido que resgatar tudo isso que, na verdade, não tem nada de novo. É tudo de mais antigo, é tudo que mais dá aquele... Sabe assim, é como eu pensar numa pessoa velha, num velho verdadeiro, né? Naquele velho que a gente não vê mais hoje em dia, que era aquele onde, sei lá, numa comunidade assim, você ia buscar quando tinha um problema, ia buscar aquele sábio, né? Aquele que passa confiança. A gente também pode olhar para todos esses conhecimentos da religião, por exemplo, dessa forma. Quer dizer, é lá que tem uma sabedoria, tem algo que abraça, que dá um escopo, assim, sabe? Como quase um berço que nina um neném, assim. Sabe? Uma coisa que segura, sustenta. Então, a gente precisa olhar para essas coisas que de fato importam. A gente precisa sair desse mundo material aqui. Senão, a gente está muito mal das pernas. Senão, a gente, além de ter uma tendência maior a deprimir, se a gente deprime, a gente tem uma dificuldade enorme de sair dela. Inclusive, Ju, me lembrei muito, você falando, né? De Frankl, Isso, tradição. que ele fala da dupla
perda sofrida pelo homem, né? Tanta Sim, perda dos instintos, porque o homem, ele não é um ser que seguia só por instintos, como os animais, no geral, como a perda da tradição, né? Então, assim, o homem, ele não tem, ele é um ser perdido, né? Estar uhum, perdido tornou-se próprio do homem, porque o homem não sabe o que fazer com a própria vida, ele não tem mais referência. Ele não pode contar com os próprios instintos, porque os instintos não contam, né? uhum, Tem que fazer, e as tradições, elas realmente, elas se tornaram líquidas, né? A gente não tem mais essa referência. E aí a gente encontra isso através da religião, com certeza, né? uhum, Porque o que essa dupla perda sofrida pelo homem causa, né? Ou causa um comportamento conformista ou totalitarista, né? Ou o homem ele exatamente. vai fazer o que estão fazendo, ou ele vai fazer o que dizem para ele fazer. E Uhum, o que dizem para ele fazer pode ser a mídia, pode ser, né, as falsas autoridades, os discursos, né, coletivistas. Então, uhum, olha só, né? É tão importante a gente ter uma referência que é uma referência que atravessa o tempo, né? uhum, Que são as tradições, né? São coisas que não são realmente de hoje, né? E são coisas que foram nutridas através da observação do mundo, da sabedoria, né? Dessa figura do homem que não estava preso ao material, uhum, estava preso estava preso, não, estava livre para olhar o mundo além do que os olhos alcançavam, olhar o mundo através daquilo que permanece, né? Alguém me dizia esses dias nos stories, não sei o que lá, a verdade é relativa, não é, a verdade é una e ela permanece. Então a vida é efêmera, mas a verdade ela dá um jeito de ser dita e de permanecer ao longo do tempo, né? Olha só, você, né, em outro lugar do Brasil, né, enfim, a gente está falando coisas diferentes, mas a gente está falando a mesma coisa. Nós somos pessoas diferentes, mas estamos falando da mesma coisa. E se você não está conseguindo captar, então você não está atento uhum. ao que não é próprio da substância humana, né? Porque o homem, ele é o próprio movimento do amor, o amor é transcendente, não Uhum. cabe. A gente só é capaz de amar porque a gente ultrapassa a nossa humanidade, a gente deixa que algo nos atravesse, algo maior que nós, né? Uhum, com certeza. E aí, assim, eu tô escutando, né, você falar, e obviamente que eu falei, não, a Rose vai falar disso, porque eu tinha anotado aqui, né, de Frank e tal, mas assim, que é justamente, tem tudo a ver com isso, é justamente aí que a gente quer chegar, né? E que, retomando um pouco, né, você falou do amor, do movimento do amor, a gente está falando desse outro movimento, né, também, para as coisas do alto, e retomando o que eu falei lá no início da live, que o paciente depressivo ele está muito voltado para dentro de si mesmo, né? Ele está ensimesmado com aquelas coisas e aí sempre vai se puxando para baixo mesmo e tal. E aí o que acontece? Eu falei lá, né? O movimento de melhora também é um movimento para fora. Ou seja, e aí a gente também pode aproveitar e falar também aqui que a gente tem que pensar que a gente está caminhando para amadurecer, na melhor das hipóteses. A gente tem que fazer esse movimento de querer amadurecer, mudando as nossas motivações, porque isso também ajuda. Por quê? Porque o movimento que vai ajudar alguém a sair da depressão é um movimento de doação no mundo, né? Um movimento de entrega. Né? Isso, e, na verdade, isso é o que tem a ver com o que hoje em dia todo mundo fica falando de propósito e tal. O propósito ele é maravilhoso, só que o problema é que a gente olhou para a coisa ao contrário. A gente nasceu, qual é o meu propósito? A vida não é assim. Eu olho para a minha realidade, eu começo a fazer as coisas, eu começo a entregar algo. Em algum momento, o meu propósito ele aparece, quase que naturalmente, digamos, a partir do meu movimento de doação, de entrega no mundo, de algo que eu vou deixar como marca, né? Então, assim, tudo isso, quando a gente vai se conectando com isso, quando a gente vai fazendo esses movimentos para fora, então, movimentos para fora, fazer um trabalho voluntário com crianças, eu sempre falo, criança em hospital, enfim, idosos, mendigos, sabe? Fazer trabalhos em grupo e tal. O trabalho que vocês fazem lá, sempre que eu vejo, eu fico tão emocionada e tocada, porque é tão bonito. Eu fico com vontade de falar assim, não, vai lá ver, é isso aqui. Né? Essa parte. Pois é, pois é. Porque, assim, sem isso, a gente não vai conseguir melhorar realmente, né? E aí, assim, falando em melhorar, em não melhorar,
tem algo também que eu comecei a live meio polêmica lá, perguntando o que que eu... Como é que é? O que que eu ganho se eu não me curo, né? O que que eu perco? O que que eu perco se eu me curo da depressão? O que você perde quando se cura da depressão? Isso. E aí, eu quero agora poder falar o seguinte, eu nem sei aí como a gente está de tempo, eu estou totalmente sem 20 relógio. minutos. Tá. Então, assim, o que que eu quero trazer? Que da minha experiência e também enfim, congressos, estudos, escutando colegas também que trabalham com pacientes deprimidos, e da minha vida, assim, né, também posso dizer. Deu uma travada aqui. Tá travando aí, pessoal? Alguém avisa se travou? Voltou? Agora voltou. Ai, meu Voltou. Deus, que medo. Então, assim, Instagram, né? coisas da tecnologia. Então, assim, quem é o paciente que não melhora? O paciente que não melhora é aquele que não conseguiu fazer o mínimo de esforço necessário, tá? Por mais duro que seja, temos que falar a verdade e a realidade. Porque se eu não falo, se eu não sou muito sincera de falar isso, às vezes alguém que está escutando, que está deprimido, e que possa se abrir para verdadeiramente se conectar com isso, essa pessoa vai ficar no mesmo lugar. E eu não quero que ela fique lá. Eu quero que ela avance, né? Então, assim, ou ela não, por quê? Ou por comodismo, ficar ali, né, tal. Que é aquela coisa que você falou e você falou disso, né? Tem algo que a gente ganha de estar, mesmo que é a situação que a gente já conhece, mesmo que seja ruim, a gente já conhece e tal. Eu falei disso numa live que eu fiz com a Bruna, que tinha nada a ver com isso, mas que era tipo assim, né? A gente às vezes tá ali, né? Reclama que tá ruim, mas assim, a gente já conhece. E a gente prefere ficar naquela coisa ali do que fazer um movimento ao desconhecido, que é isso. Né? É preciso coragem também. Ou então, que é o que eu vejo muito, a pessoa, ela sempre tá naquela mesma ladainha, né, de discurso, ela tá ali na mesma e tal. E aí vai se somando um monte de coisa. Você vê que ela não está dedicada à parte ali que ela pode fazer, né? Que ela tem o poder de fazer algum movimento. Ela, de repente, não está num psiquiatra, ela não está numa terapia. Ela não vai buscando ajuda, né? Quer dizer, tem algo que deixou ela ali ainda. E o que que acontece? A pessoa, ela não chegou ainda no limite do insuportável da sua vida. Ela não chegou no fundo do poço mesmo. Ela pode até achar, não, eu estou no fundo do poço. Não chegou. Porque quando a gente chega no fundo do poço, ali, num lugar insuportável, que ou vai ou racha, a gente faz qualquer movimento. Mas assim, a gente pode estar muito mal, tá? A gente pede uma ajuda, a gente busca uma igreja, a gente busca um psicólogo. Não interessa, a gente sei lá, sai para olhar assim, o mar, qualquer coisa, que a gente sabe também coisas que a gente tem acesso, que são movimentos que a gente faz e que ajudam a gente a se sentir melhor na vida, mesmo que a gente não esteja deprimido. Então, assim, quando a pessoa chega lá, nesse lugar terrível, ela faz um movimento. Se ela tá ali, mesmo que esteja há muito tempo, então, assim, você não chegou lá, tá? Eu, assim, por mais duro que possa ser, eu preciso dizer isso. Porque isso é assim, é o mais verdadeiro que eu posso ser com você, que possa estar escutando, tá? Então, assim, eu, além de tudo, né, como você falou, eu desenvolvi aí um pouco do tema já, até aqui no Instagram. Já tive muitos pacientes deprimidos, hoje eu tenho alguns, mas eu tenho mais pacientes ansiosos que deprimidos hoje, mas eu tenho alguns deprimidos. E eu já estive do outro lado, sabe? Assim, então, assim, eu já tive depressão muito grave, sabe? Eu já quase perdi a vida. Então, assim, eu falo de um lugar também de quem sabe do que tá falando, sabe? Assim, porque viveu isso. Não só porque estudou, não só porque acompanhou pessoas, mas eu acho, assim, até o meu lugar de humanidade. E, às vezes, quando eu me sinto muito confortável de ser um pouco mais dura em alguns momentos, seja aqui em live, seja em respostas, seja no meu consultório com meus pacientes, porque eu sei o que eu tô fazendo, assim, não sou melhor que ninguém, mas assim, eu sei que se eu não for um pouco mais dura em alguns momentos, a pessoa ela vai seguir remoendo aquelas coisas, até porque esse movimento de autorruminação é próprio da depressão também. Então, assim, cara, tem como melhorar. Agora, precisa saber, você quer melhorar?
Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes a pessoa ainda não quer, ela não está pronta para melhorar, porque ela não está pronta para assumir os problemas reais da vida de uma pessoa normal, uma pessoa saudável qualquer, né? E assim, você chegou lá no fundo do poço, não precisa chegar lá para procurar ajuda, mas assim, tem gente que às vezes precisa chegar lá, porque ela procura ajuda, mas não procura, sabe? Assim, nenhum psicólogo serve, nenhum médico serve, nenhuma medicação deu certo, nenhum... Aí você fala, você está fazendo a rotina da manhã? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas você está fazendo... Isso assim, a gente sabe da dificuldade, uma pessoa que às vezes está numa depressão mais grave, acamada. Mas assim, eu estou afirmando, 99% das pessoas que têm depressão, a não ser os casos gravíssimos mesmo, assim, mas provavelmente não é você, né? Conseguem fazer uma atividade física, nem que seja levantar os braços na cama. Já estou considerando isso, uma pessoa que está numa depressão extremamente grave. Não estou falando uma depressão leve, você consegue sair para dar uma caminhada. Quem sabe daqui a pouco você consegue até entrar no esporte. Sabe? Por quê? Porque isso ajuda também o quê? Contato com a natureza, que é o que a gente estava falando. Parte social, que é uma dificuldade muito grande para quem está com depressão. Então, assim, se a gente consegue fazer um tratamento integrado, que eu também acredito nisso, sabe, Rose? A gente sabe o que funciona, né? Eu estou dizendo que não tem como a gente deixar de lado essa dimensão do transcendente, porque não tem mesmo, senão você não sai, você fica ali no máximo meia boca, né? Então, assim, não tem como, mas eu não tenho religião, mas eu sou ateu. Sinto muito. Um comportamento nihilista, ele te leva para baixo. Se você não deprimiu, é bem provável que na sua vida, em algum momento, você deprima. Se você está deprimido e não sair disso, infelizmente eu preciso dizer, vai ser muito, muito difícil de você sair disso. Sem nenhum movimento de olhar para fora. Olha para a natureza. Começa assim, né? Inclusive, eu estava pensando, né? Nessa imagem da pessoa presa dentro de si, né? Até quando você está preso dentro de si, tem uma fresta em algum lugar, minha gente. Tem uma janela em algum lugar. A luz entra por algum lugar. Então, assim, mesmo quando você está na pior prisão interior, você tem como olhar para fora, certo? Então, assim, o que Ju está colocando, gente, é muito importante. Existe uma responsabilidade pela nossa vida, que só nós podemos assumir. E é isso que a gente está querendo também dizer aqui. Você pode estar na pior cilada, no pior fundo do poço. Mas quando você se depara com aquilo que só você pode fazer, meu amigo, você faz alguma coisa. É a vida, é a responsabilidade que te chama. Você tem que fazer alguma coisa com a sua vida, meu amigo. Sim. Só você pode fazer. Sim. E se a gente pensar, é o nosso bem mais precioso. Quer dizer, a gente não é dono da nossa vida. A gente ganhou a nossa vida de presente. A gente vai viver uma vida miserável? É isso mesmo? Sabe? Assim, se a gente começa... O que a gente está fazendo aqui? A gente está se conectando com algo maior. E aí as questões, elas começam a fazer algum sentido maior também, né? A gente vai precisar de um movimento de muita humildade para sair de uma depressão. Se a gente fica num movimento assim, de arrogância frente à vida, a gente não consegue melhorar, até porque a gente vai precisar pedir ajuda. E não vai ser, provavelmente vai ser a muitas pessoas que a gente vai pedir ajuda. Né? Então, quanta coisa a gente trabalha nisso. E aí tem uma coisa que eu tinha anotado para falar no início e não falei, me lembrei agora. Eu acredito que, assim, não só a depressão, qualquer doença, tá? Seja de qual ordem se for, não importa, seja algum baque na vida, enfim, qualquer coisa que nos acontece, eu sempre, assim, sempre não, mas graças a Deus, a partir de um determinado momento da vida, passei a encarar dessa forma. Eu entendo que a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo ali. Então, se olhar, né, que até o nome que a gente deu, né, a live, o que você não está vendo, foi exatamente isso que me veio. A depressão, muitas vezes, eu poderia dizer, sempre, ela está querendo mostrar pra gente algo que a gente não está vendo na nossa vida. Pode ser, olha, as coisas mais assim que você possa não ter ideia, assim, achar que não tem nada a ver. Mas tem. Às vezes é um movimento de muita arrogância, né? Às vezes é pouca humildade mesmo, né? Tem a ver também.
né? Às vezes é assim, é muito rancor. Às vezes é não querer acessar as emoções ditas negativas. Porque é aquela coisa, a gente não pode viver a nossa vida pautada em emoções. Porque isso a gente está mais para bichinho do que para gente, se a gente vive assim, né? Agora, a gente não pode negar as nossas emoções. As emoções existem. Mas a gente não vai poder nem supervalorizar as ditas boas, alegria, não sei o quê, nem as ditas ruins a gente pode negar, porque são aquelas pessoas que às vezes vivem, imagina, eu não sinto raiva. Não, imagina, eu não fico triste, não posso. Eu já faço alguma coisa que é para passar. Em algum momento, a vida cobra, porque a gente precisa disso para viver. É o que eu estou dizendo. Eu não sinto raiva. Poxa, então você não vive bem. Porque, assim, a raiva, ela é uma emoção que tem a ver com o movimento do guerreiro. É um movimento de ação. É um movimento, tipo, para levantar da cama. Uma manifestação dessa agressividade necessária que você Necessária. Ninguém está dizendo que é para sair, dar um soco, sair atirando em todo mundo. Não é isso. Isso é outra coisa. É um nível elevado da coisa. Mas, assim, um mínimo de agressividade a gente precisa ter na vida. A gente precisa para quê? Para resolver um problema que acontece do nada. Aconteceu um problema qualquer, uma descarga que parou de funcionar. Como é que você faz? O que você acessa para poder tomar uma atitude? Raiva. Falando puramente de emoções, tá? E nem é o tema aqui, mas assim, por quê? Porque às vezes aquela pessoa que, não, imagina, isso aí é coisa do mal, isso não pode, isso não sei o quê. Cara, você está muito desconectado, né? Ou a gente está desconectado da realidade, ou a gente está desconectado da gente mesmo. Então, uma depressão, ela pode ser uma oportunidade muito grande de a gente fazer esse movimento de introspecção que a gente não tem feito, não estava fazendo até então corretamente. A gente poder trabalhar certas coisas que a gente não estava acessando. Né? A gente poder olhar para a vida de uma maneira diferente. A gente dar mais valor às pessoas que estão à nossa volta. Sei lá, os amigos. Né? Então, assim, são tantas e tantas coisas que a gente pode falar. E muitas vezes eu estava dando muito valor a esse mundo aqui de baixo, mundo material. E aí, de repente, a partir de uma depressão, eu fui buscar algo diferente. E aí a pessoa passa, além de sair da depressão, quer dizer, ela pode acessar, porque não é só, a gente está falando só que sair da depressão, mas a gente está querendo dizer também assim, sair da depressão e viver rumo à felicidade. Mas não isso que as pessoas dizem que é felicidade. Né? É você poder realmente caminhar em direção a ela. E é esse movimento para fora, de entrega, de você encontrar o seu propósito, o que é a sua doação no mundo. Quer dizer, se você não acessa o mundo transcendente, você não desenvolve totalmente a sua potencialidade de ser humano nessa vida. Então, assim, ok, vão ter pessoas que ou não vão querer, ou tudo bem. Mas, assim, saiba disso. Né? Não é por mal, é o que é. Né? Assim, se ser dito é o que é, ponto. Né? Assim, Ju, pouco mais de 5 minutos. Então, acho que a gente pode ir encerrando. Eu detesto encerrar assim, desesperada, afobada. Olha, uma pergunta importante, né? Veja aí, eu nem estou conseguindo ver. Está de fora e quer ajudar, como agir, né? Ótimo. Então, eu tenho um post, que eu fiz uma live com o Fernando só sobre isso, especificamente sobre isso. Mas, eu não vou deixar, né, sem resposta a pessoa. Na verdade, a gente falou um pouquinho, né? Quer dizer, primeiro, entendendo que a pessoa está doente. Assim, ela poderia ter uma gripe, um câncer, enfim, ela está doente, tá? Então, assim, não enche o saco da pessoa, não cobre, não faça perguntas. Porque muitas vezes a pessoa, você vai perguntar, mas o que eu posso fazer? Eu tento fazer alguma coisa, mas nada ajuda. Nem a pessoa mesma sabe, ela está desorientada. Então, assim, não force a barra. Né? Isso é muito comum em familiares, e eu faço atendimentos de familiares, às vezes em orientação de pacientes deprimidos, que é isso, assim, muitas vezes é isso que você falou, esteja ali, esteja disponível, mas sem forçar a barra. Às vezes é assim, faça uma comida, coisas mais práticas, assim, né? Tipo, se a pessoa solicitar, esteja ali, né? Porque muitas vezes, dependendo, a pessoa ela vai deixando até os próprios cuidados básicos de lado, né? Uma depressão mais grave, né? A pessoa deixa de tomar banho, deixa de comer, né? Enfim, então assim, até nesse nível, assim, uma coisa mais concreta que você vai poder fazer. Se a pessoa estiver disponível, dê um passeio,
Vai ver uma praia, se tem disponível, ou que seja um parque, não importa. Né? Saia um pouco, mas respeitando o limite do que a pessoa consegue também. Né? O que eu poderia dizer mais assim, que é o que mais acontece, assim, não fique enchendo o saco. Não faça perguntas demais, tal. Pague um psiquiatra. Quer ajudar? Leva num bom psicólogo. Quer dizer, torna isso possível, torna possível o tratamento. Aí você fala, mas poxa, a pessoa, eu não estou fazendo nada. Não, porque né, dependendo de cada um de nós, a gente tem uma maneira de entregar, mas a gente tem que entender que a verdadeira empatia é a gente poder observar o que o outro está precisando, não o que eu quero dar, né? Às vezes eu quero sair com a pessoa para passear, mas ela não está disponível para isso. Então, às vezes, vai ser fazer uma comidinha para ela, sabe assim? E aí eu vou estar sendo útil, vou estar ajudando de fato, né? Porque muitas vezes o paciente deprimido, ele está mesmo nesse movimento ensimesmado, isolado. Tem um momento em que ele vive isso com mais força, mas assim, os relatos são de que saber que tem alguém ali, se eu precisar e eu chamar, tem alguém ali disponível para mim que não vai me julgar, que não vai me fazer perguntas demais, isso faz muita diferença. Né? Então, se a pessoa que perguntou que está de fora e quer ajudar, seria um pouco por aí, né, os movimentos. Pessoal, eu vou compartilhar lá nos meus stories, tá? De Ju. Quem não segue, eu não preciso nem falar, né? Nem fazer propaganda, porque depois dessa live, gente, assim. Obrigada, Ju, obrigada. Porque obrigada a você, eu adorei. Você é Fico muito feliz mesmo. Um grande carinho, assim, uma pessoa, assim, você é muito perto de mim. E concretizar isso fisicamente, dando um abraço. Sim, de com verdade. certeza. 2020 é o ano. Vamos nos encontrar. Não, tô com o porquinho das viagens, né? Vai ser, eu vou digitalizar o caderno, vai ser o caderno, né? O dinheiro da viagem. Olha, se quiser, eu ajudo você aí nessa negociação, né? Ai, gente. Tá certo. Minha gente, mas muito bom, muito obrigada a todos que estavam aqui. Eu não consegui ver todas as perguntas, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar e vendo, mas vou ver se depois, ficando salvo, eu revendo, eu consigo acessar. Eu vou me colocar aí totalmente disponível, né? Qualquer dúvida que tenha ficado, pode me procurar lá, inbox, eu abro uma caixinha. Eu pretendo responder a quem me perguntou ali, é que eu não tive tempo, mas eu observei as perguntas, tentei contemplar o máximo que eu pude aqui. Enfim, então é isso, agradecer mesmo e estamos aí juntas, seguimos juntas, né? Com certeza. Compartilhem a live, ela vai ficar por 24 horas e depois, posteriormente, eu vou postar no YouTube, porque o negócio desse não pode ficar perdido, né? Que bom, que bom. Feliz ano novo, também. Né? Um abraço, gosto muito de você também. E a gente se vê em 2020, presencialmente. Com certeza, presencialmente. Um prazer enorme, pessoal. gente. Feliz ano novo para todos vocês. Para a gente todos. tem live semana que vem, tá certo? Um abraço. Beijo. Tchauzinho, beijo. Tchau.